Vamos lá, meus irmãos, vamos lá? Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Geografia Bíblica 1. Nossas aulas estão sendo gravadas, é o terceiro bloco. Então, Beatriz, você me fez a pergunta, né, sobre a Síria e a Assíria. E aqui nós vamos trabalhar bastante sobre isso, aonde? Em Geografia Bíblica 2, porque a gente vai falar da geografia das terras bíblicas e, naturalmente, a gente chega lá, na Síria. Mas eu vou mostrar agora aqui para você um outro mapa, que eu, inclusive, também gosto muito, irmãos, que é aqui o material que está, inclusive, na My Bible, aquilo que eu falo para vocês que é o material na My Bible, na parte de mapas. Olha só que legal. Olha aqui, ó, o Império Assírio. Tá dando para ver? Olha que legal. O Império Assírio. E o Império Assírio, a Assíria aproximadamente em 721 a.C. Aqui, o Império Assírio, aproximadamente 650 a.C. E aqui é Judá. Olha só, então. Então, aqui nós vemos o domínio. Olha só, irmãos, olha essa área territorial. É muito grande. E o grande rei e imperador expansionista, a gente vai aprender, foi Tiglat-Pileser. Ele foi expansionista, ele foi essa pessoa que realmente expande e por isso que se torna um império. E aqui, quando a gente fala, ó, o Império Assírio aproximadamente 650 a.C., é dando uma ideia, é o seguinte, em 650 a.C., eles tinham uma influência em todas essas regiões. Quando eles não estavam dominando, eles davam as cartas. Como? Politicamente, cobrando impostos. Interessante, não? Deixa eu mostrar mais um outro mapa aqui para vocês, já que a gente entrou nisso, né? Tá vendo, irmãos? Ó, Ur dos Caldeus. Olha aqui Nínive, tá vendo Nínive? Nínive é a capital da Assíria. O estado Síria está aqui, ó, a norte de Israel. Agora, deixa eu mostrar esse outro mapa para vocês, que agora aqui entra o quê? O Império Babilônico. Olha que legal, ó. Novo Império Babilônico. A Babilônia conquista a Síria, expande, conquista Jerusalém, e aí ele dá, pode ver que essa área em verde é o novo Império Babilônico. E aqui vem o reino do Egito. E ele também acaba, vamos assim dizer, dando as cartas ao próprio Egito. Percebe, irmãos? Só que foi um império bem rápido, né? Logo depois, vem os medos e persas e conquistam a Babilônia. E aí, ó, aí aqui vem o outro mapa, que é o Império Medo-Persa. Olha agora a expansão do Império Medo-Persa. Olha o domínio deles. Aquilo que aqui a Babilônia só dava as cartas, agora os medo-persas conquistam e conquistam inclusive também o Egito. E aí é logo da sequência aqui que vem a conquista de Alexandre o Grande, né? Dos medo-persas, a gente consegue compreender a expansão do Império Grego, porque quem eram os gregos, irmãos? Os gregos estavam aqui, irmãos, era um pedacinho. E eles conseguiram derrubar o Império Medo-Persa, e aqui vem a expansão do Império Grego, que também foi um império muito rápido, e logo na sequência vem o Império chamado Romano, né? E aqui, ó, onde vem e nasce Jesus. E aqui o Império Romano se estabelece. Entendeu? No quinto século cai o Império Romano do Ocidente, mas lembra que eu tinha dito que aqui a sede foi colocada do Império Romano agora em Constantinopla? Mas o Império Romano do Oriente só cai no século XVI, depois de Cristo, ou seja, o Império Romano foi um dos impérios mais longevos de toda a história da humanidade. Por isso que tanto o Oriente quanto o Ocidente, principalmente o Ocidente, foi marcado pelo Império Romano, né? Tá bom, meus irmãos? Ó, dei uma breve síntese, né? Olha que interessante, né? Gostaram? Legal demais, né? A gente começa a entender um pouquinho. Irmãos, assim, não tenham pressa, tá? Até hoje eu estou aprendendo, até hoje eu estou codificando algumas informações. É uma vida de aprendizado, tá bom?
Beleza? Então vamos voltar para o livro-texto para a gente concluir o capítulo 1? Vamos lá? Alguma pergunta, irmãos? Todas, né? De repente os irmãos olham assim e falam todas as perguntas do mundo. Mas é assim, não Mas é uma... pelo menos começa a fazer sentido, né? As partes, pelo menos, das profecias, né? Que vai vir um outro, e a gente vai começar a entender, né? Que aí um império entrou no lugar do outro. Exato. E você sabe, Beatriz, quando a gente for falar sobre introdução ao Antigo Testamento, a gente falar sobre o livro de Daniel, muitos teólogos vão dizer que Daniel ele existiu depois de tudo ter acontecido, porque era impossível alguém profetizar sobre vários impérios. Tipo assim, como pode alguém ter... Porque pensa assim, o que muitos deduzem sobre uma profecia? Que a profecia vai ser algo assim meio subjetiva, né? Israel vai ser uma bênção, por exemplo. Mas vem Daniel, fala de Nabucodonosor, fala dos gregos, fala dos medo-persas, fala dos gregos, fala dos romanos e fala do governo de Jesus. Pelo amor de Deus, né? Como que ele olhou para a história e enxergou na estátua de Nabucodonosor todos os impérios mundiais? Está na Bíblia, irmãos, por isso que é fé, né? Alguns teólogos, principalmente os liberais, vão falar que o livro de Daniel foi escrito, por exemplo, no ano 200 antes de Cristo, ou seja, a história já tinha sido montada, entendeu? Mas não é verdade, a gente sabe disso, porque ele foi uma pessoa ilustre na história de quem? Na história da Babilônia e na história medo-persa, na história do povo de Deus do Velho Testamento. Então percebam que a gente segura nas mãos um livro tão poderoso, que é o livro de Deus, e, como você falou, faz todo sentido. E faz mais sentido o governo de Jesus, que ele reina sobre os séculos dos séculos, sobre todas as nações. E podem ver que, querendo ou não, a pessoa mais ilustre do mundo é Jesus, e sempre vai ser o maior líder de todos. Mesmo que muitos não admitam ou engulam isso a ferro e fogo, Jesus é a pessoa mais admirável na história da humanidade. O governo dele é um governo sempre eterno. Ele domina sobre tudo e todos. Felizes são aqueles que docilmente aceitam o seu governo. Mesmo sabendo que a gente está vivendo o conflito do já, mas do ainda não, ou seja, a gente está vendo aí o diabo, estamos vendo os demônios, os homens maus, mas a gente está debaixo do governo dele, não do governo dos homens, né? Então faz todo sentido quando a gente começa a compreender. E fazer teologia, sabe, Beatriz e irmãos, é maravilhoso que a gente começa a abrir a nossa visão e a nossa mente para ver o quanto a nossa fé é preciosa e quanto o nosso papel como igreja é determinante na história do mundo. Assim como essas pequenas igrejas marcaram a história do mundo no Velho Testamento, no Novo Testamento e o povo de Deus no Velho, assim estamos fazendo na história hoje, né? Que Deus possa também reescrever uma linda história com todos nós, né? Tá bom? Tomé, leia aqui para mim essa citação aqui, por gentileza, ó, em termos de longitudinais, por favor. Em termos longitudinais, os países principais do mundo bíblico ficaram bem dentro dos arcos que representam 55 graus leste e 5 graus a oeste, um território que se estende do Planalto Pérsico ao Estreito de Gibraltar. Correspondente, essa área geográfica caía dentro da latitude norte, entre 20 e 45 graus. Em termos continentais, os pontos distantes do painel bíblico são limitados pelo norte da África, Ásia Ocidental e Europa Meridional. O horizonte do mundo antigo testamentário está marcado pelo ponto Eusino, Mar Cáspio, Golfo Pérsico e Mar Vermelho, tendo como coração do território o litoral do Mediterrâneo. O mundo do Novo Testamento inclui as regiões do Oriente Médio, mais Macedônia, Grécia, Itália, Egito, Ásia Proconsular, Palestina e Síria. 7 rios marcaram o curso de acontecimentos no Antigo Testamento: Nilo, Jordão, Leontes, Orontes, Abana e Tigre. E Eufrates.
enquanto no Novo Testamento apenas 3, Jordão, Orontes e Tigre. Tá bom até aí também. Então, meus irmãos, olha só, eu sei que para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, né, com a questão da geografia, que admitamos, nem todo mundo gosta de geografia. Eu conheço irmãos piedosos que são profissionais brilhantes em algumas áreas, mas quando fala de geografia, eles não sabem discernir nada, nada, né? Sabe aquelas questões, por exemplo, Londres é que cidade dos Estados Unidos, por exemplo, né? Não tem nada a ver, a pessoa faz uma salada, né? É normal, mas aqui, não é que eu digo que é normal isso, eu digo assim, é normal que muitos não saibam fazer uma leitura geográfica, porque não é a sua área de atuação. E aqui fica uma palavra até para os irmãos, não se sintam pequenos por terem dificuldades geográficas, né, territoriais, porque de repente não é a tua área. Tua área é a matemática, tua área é, né, de repente a gramática, tua área é a medicina, é a psicologia, né? Então, a geografia é um pouco mais peculiar, os nomes, os detalhes, a pessoa tem que gostar um pouco mais. Eu vou tentar aqui passar durante esses dias de aulas, tanto nesse bimestre quanto no próximo, tentar passar um pouco dessa paixão que me inflama. Como eu disse, não porque eu seja uma pessoa que conheça do assunto, não, sou um estudioso, apaixonado pelo tema, porque para mim faz toda a diferença quando eu, por exemplo, leio uma história, leio um acontecimento, aprendo algo novo, né? Por exemplo, meus irmãos, quando a gente vê, né, que na Bíblia, a Bíblia ela é escrita em hebraico, poucas porções em aramaico e muito em grego. E o povo de Deus, no Novo Testamento, principalmente ali os judeus, eles falavam muito aramaico. Pode ver que algumas expressões no Novo Testamento estão em aramaico. E olha que dado interessante. A língua aramaica, na antiguidade, durante esses períodos, desde o cativeiro assírio, cativeiro babilônico, todas essas, principalmente ali no cativeiro assírio, lembro daquele episódio de Senaqueribe, quando vai até Jerusalém e afronta Ezequias e o povo de Deus, falando para que eles não crescem em Deus, porque todas as outras nações e os outros deuses foram vencidos por Senaqueribe, lembra? Eles estão falando ali em aramaico. Aí você diz assim, por que falavam em aramaico? Porque na antiguidade o aramaico era a língua diplomática. Quando uma nação ia falar com outra nação, se usava o aramaico. Olha que interessante. O aramaico é para a língua antiga, o que o inglês é para a língua moderna. Olha que interessante. E o aramaico, querendo ou não, ela é irmã do hebraico. São línguas distintas, tá, irmãos? Seria mais ou menos o português e o espanhol. São parecidos, mas não são iguais. O aramaico e o hebraico. E aí você percebe o quanto é a influência do povo de Deus, porque quem falava aramaico podia aprender o hebraico e vice-versa. Quem sabia o hebraico aprendia o aramaico, porque eram línguas irmãs. Então, percebam como a palavra de Deus ela tinha sido disseminada. E pela providência divina, a língua diplomática antiga era em aramaico. E eles se comunicavam nas suas culturas, nas suas geografias. E por isso que algumas porções do livro de Daniel estão em aramaico. Porque quando Nabucodonosor fala, o próprio Daniel fala e escreve, é para todos os povos em todas as nações. Ou seja, aqueles textos chegaram em todos os povos. Fantástico, não? Ou seja, a gente está aprendendo, né? Então, a gente vai aprender cada dia mais. E para a gente estar concluindo agora, meus irmãos, olha só. Eu vou ler aqui, Tomé, eu pedi para você ler aqui essa parte, deixa eu achar. Como agora as edições são diferentes, né? Então, eu preciso saber aonde está. E na pequenina terra de Israel, onde está? Que agora aqui como eu posso dizer, é uma versão diferente, né? Deu de toda...
Vou ter que pedir para você ler tudo mesmo. Tomé. Aqui, Deus escolheu uma nação. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. Deus escolheu uma nação tão pequena e desprezível para ser o palco dos acontecimentos mais assinalados da história. Na pequenina terra de Israel, o Todo-Poderoso escolheu Belém da Judéia, a minúscula cidade, a mais apagada, para acender nela, com o nascimento de Jesus, uma luz para brilhar e atirar seus raios em todas as direções da terra. Dá uma pausa também, por gentileza. Olha que coisa linda, irmãos. Belém da Judéia, a menor das cidades, né? Continua, por gentileza. Estudar a geografia bíblica significa viver as páginas já vivas do livro santo, entrar em comunhão com o Éden de Deus, com seus rios Tigres e Eufrates, Gion e Pison, acompanhar o desenrolar do dilúvio quando Deus derramou o juízo do céu sobre a humanidade rebelde e desobediente. Dá uma pausa aqui, irmãos. Dá uma pausa, Tomé. Vem cá. O dilúvio foi universal ou foi local? Universal. Então, mas é uma briga boa, né? Há aqueles que vai dizer que o dilúvio foi só numa região. Mas eu, particularmente, acredito que foi universal. Se considerar o que a ciência fala que antigamente era a Pangeia. Sim, sim. Se a gente pegar... O que é a Pangeia, meus irmãos? Olha aqui, ó. O que é a Pangeia? Olha só. Quando a gente pega o mapa mundi, aqui, ó. Aqui está o globo, né? Pode ver que essa inclinação, aqui nós temos América do Sul, ela acaba se encaixando aqui com essa parte da África, tá vendo? É como se fosse uma única coisa. Fala também. Não, o mapa não tá sendo transmitido aí. Não está? Desculpa, irmãos, perdoe. Tem hora, é que como eu ainda não aprendi como faz para mudar o meu... Deve ter aqui alguma ferramenta, preciso, se vocês descobrirem, depois me passa, que eu altero a minha tela e já altero a de vocês, sabe? Olha aqui, ó, mapa mundi, tá vendo? Aqui, meus irmãos, ó, o que seria a Pangeia, né? A Pangeia foi uma ideia que um cientista deu, dizendo o seguinte, opa, onde estamos? Vamos lá. Onde estamos? Aqui é aqui é o Oriente, isso? Que é o Oriente, aqui, ó. Vamos pegar para cá. Irmão, vocês já notaram que aqui, ó, aqui é a parte oriental, né? E aqui é o globo terrestre. Vocês já notaram que o oceano tem o Pacífico e tem o Índico, né? Metade do planeta é oceano, meu irmão. Já notaram isso daqui, ó? Pelo globo, mapa mundi, né? Porque geralmente quando a gente pega o mapa mundi, eles abrem o mapa mundi desparramando e unem apenas as partes que são terras, né? Então aqui, irmãos, ó, quando a gente pega essa região aqui, que é a América do Sul, com a África, podem ver que praticamente eles se encaixam. E se a gente fizer essa aproximação, praticamente é como se fosse todo um quebra-cabeça. E quando você vem aqui, como eu disse para vocês, para o Oceano Índico, olha o tamanho do Oceano Índico. Irmãos. Vocês sabiam que aqui não tem rota de avião, né? Sabe por quê? Porque se der um problema, você cai aonde? Você não tem onde pousar, né? Não há rota de avião. O Havaí fica por aqui, meus irmãos. O Havaí, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui é o Oceano Pacífico, né? O Havaí é uma dessas ilhotas por aqui. Deixa eu ver. Onde está o Havaí? Já eles aparecem aqui, tá vendo? Aí vai aparecendo, tal. E aí, uma dessas ranhúrias aqui é como se fosse o Havaí. Eu não estou lembrando onde é agora. Fica mais para o norte, ali, perto dos Estados Unidos, né? Mas é longe mesmo assim, viu, Tomé? Eu lembro que é longe demais, né? Ó. O senhor está na América do Sul. Vamos aqui, Havaí. Hã? É que o senhor está na América do Sul, ele fica lá perto dos Estados Unidos. Espera aí, ó, vamos lá, Havaí, ó. Havaí, ó. Onde é o Havaí, ó? Aqui, Tomé. A gente acha que o Havaí é pertinho, né? Não, aqui, ó. Olha onde é o Havaí. É aqui, irmãos. Ó.
Tudo bem, né? É verdade, a gente está mais para baixo. Mas essa região aqui é o Oceano Índico, irmãos. Percebam, olha o quanto de água. Então, a teoria da Pangeia, ela é muito interessante, que essas terras aqui eram todas unidas antigamente. Meus irmãos, a gente não sabe de nada, essa é a realidade, né? A gente é muito pequeno, né? Mas, voltando, o dilúvio, ele é parcial, regional ou mundial? Entendeu? Eu creio ser mundial. Eu creio. Quem sabe uma hora a ciência vai descobrir isso. Só para vocês terem uma outra ideia, irmãos. Nós conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o oceano. Sabiam disso? A gente conhece muito pouco sobre o meio da Terra, porque não tem como chegar lá. Não tem ferramenta, não tem maquinário para chegar. E quando se trata de partes do oceano que são muito fundas, a pressão é tão grande, é tão grande, é tão grande que os cientistas acabam não tendo como chegar nessa região. Interessante, né? Existem coisas que a gente não sabe. Olha, estamos no ano de 2025, depois de Cristo. O ser humano já está chegando com as suas sondas em lugares variados, né? O James Webb, que é aquele telescópio que foi lançado alguns anos atrás, está mapeando todo o universo, mas ainda a gente não conhece os mistérios mais profundos do nosso planeta. Percebam, então muita coisa pode acontecer ainda, né, com relação às descobertas, né? É interessante. Então, eu fiz questão só de parar, mas voltando aqui para o texto, para a gente concluir, Tomé, você estava lendo um assunto sobre dilúvio, né? Continua. Então, estudar a geografia bíblica é viver as páginas do livro santo, é entender o Éden, os rios, né? É acompanhar o dilúvio, e aqui, ó, é imitar Sem Cã e Jafé no repovoamento da terra. Acompanhar de perto a linha semítica de Terá, Abraão e toda a família do primeiro filho de Noé. Estar com as 7 nações cananeias, assistir ao surto de progresso que viveu o Egito, sofrer com os descendentes de Jacó na terra de Cã, levantar-se com Moisés, retirando Israel do cativeiro egípcio e acompanhá-lo na milagrosa passagem do Mar Vermelho, depois da peregrinação do penoso deserto na entrada e posse de Canaã. Tá bom até aí. Depois leiam essas partes, que são maravilhosas. Ele fez uma síntese, o pastor Enéas, né? E aqui, para a gente concluir, eu vou pedir agora para a nossa irmã Beatriz ler aqui, ó, com o olhar. Então, ele vai dar uma síntese, irmãos, de todo o Velho Testamento, chegar no Novo Testamento, na ilha de Patmos, quando João teve, né, a visão do futuro glorioso, e conclui para nós, Beatriz, com o olhar voltado. Com o olhar voltado para essa linha de gloriosas realidades, levantemos os olhos e, por instantes, contemplemos a Mesopotâmia, com seu Tigre Eufrates, a Síria, a Fenícia, o Egito, o famoso Império Eteu e toda uma vasta gama de civilizações gloriosas, que dormem hoje em alguns escombros de escavações arqueológicas ou nos museus escuros e frios. Aleluia. Eu queria ter feito o 1 e o 2. A gente vai com calma, tá, meus irmãos? Sem pressa, quero estar tirando dúvidas, sabe? Porque mais do que jogar aqui um monte de informação para vocês, é fazer vocês se apaixonarem por esse tema e aprenderem bastante sobre eles, tá bom? E aí, semana que vem, nós estaremos falando agora sobre o capítulo 2, as nações cananeias. E pode ver que aqui o pastor Enéas já tinha dado até uma síntese, né? Olha só que interessante opa, aqui, ó, as nações cananeias, ó. Ele falou as 7, aqui, ó, está com as 7 nações cananeias. A gente vai aprender agora a influência dessas 7 nações cananeias, aonde na próxima aula, tá? A gente vai seguir esse material. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma pergunta? Como eu disse, né, tentem ler o livro, não fiquem com neura. Eu não decorei os nomes. É normal. São muitos nomes, são muitos rios, são muitas cidades. Talvez você não seja uma pessoa que guarde nomes com facilidade. Faça a sua leitura e vamos estudar e vamos aprender. Tá bom? Gostaram do preâmbulo da aula de hoje? Querem falar alguma coisa?
que vocês acharam? Vai dar para a gente fazer umas viagens legais? Vai, acho que a gente vai dar uma surtadinha, assim, de se sentir muito pequenininho. E sabe, Beatriz, quando a gente começar a entender um pouquinho cada coisa, sabe? Por exemplo, as árvores de Israel. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vocês gostam de tâmaras? Tâmaras. Tâmara Tâmara é ameixa? é aquela, parece uma uva passa que vende no mercado, que ela, umas vêm com caroço e outras sem. Parece uma barata, eu costumo falar que é a barata mais linda que existe. Ela é marronzinha assim, ela é gordinha, parece uma uva passas, né? Assim, aí você fala assim, a tâmara, depois pesquisem, ela é uma árvore típica do Oriente. Sabe quantos anos demora para a gente colher tâmara, em média? Há um provérbio árabe, provérbio oriental, que diz assim: quem planta tâmara não colhe tâmaras. A tâmara, pode ser que hoje, por causa da tecnologia, mudou, né? Hoje a gente tem mais condições, mas antigamente se durava entre 70 a 90 anos para a tamareira dar seu primeiro fruto. E é um fruto que dá que nem é um coqueiro, a tamareira é um coqueiro que dá as tâmaras e elas amadurecem e elas ficam suculentas. É que nem mel. Irmão, isso é maravilhoso. Podem dar para o pastor tâmara, que eu amo tâmara. Ó. É uma delícia, é maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Então, você vê, ó, a gente vai aprender sobre as árvores. Coisas que a gente nem imagina, né? Já é. Deus abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, nos vemos terça, na nossa segunda aula, querendo o Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite. Pessoal. Paz. Boa noite. Paz. Amém. Deus Ficam com abençoe. Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.